Eu vou então aqui agradecer a presença, em primeiro lugar, do nosso colega e trabalha diretamente na coordenação dessas atividades aqui no centro, o professor Marcelo Catone, né, que aceitou esse convite para estar presente aqui nas mesas dessa noite, né, está sempre trabalhando diretamente com essa questão em termos de pesquisa e de atividade de uma forma mais ampla. Né. O professor Marcelo Catone é professor titular de Direito Constitucional do Departamento de Direito Público dessa faculdade, é bolsista em produtividade do CNPq, possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou o estágio de pós-doutorado como bolsista da CAPES em Teoria do Direito na Universidade de Roma III entre 2008 e 2009. É membro do Centro de Estudos sobre Justiça e Transição e é também membro do IDEJUST, Grupo de Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de Transição. Agradeço também enormemente aí a presença do Dr. Sérgio Garden Suyama, que tem desenvolvido um trabalho excepcional no Ministério Público em relação à responsabilização criminal dessas graves violações de direitos humanos, ou melhor dizendo, desses crimes contra a humanidade. O Dr. Sérgio é procurador da República desde 2002, foi defensor público criminal e professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. No Ministério Público Federal exerceu as funções de Procurador Regional do Direito do Cidadão, coordenador do Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos da Procuradoria da República em São Paulo, coordenador e membro do GT sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, possui um LLM e é Human Rights Fellow da Columbia University School of Law e atualmente coordena um grupo que investiga os crimes cometidos no Rio de Janeiro por agentes da ditadura militar. Eu vou então passar a palavra primeiramente ao Dr. Sérgio para expor para nós aqui então parte desse relatório e em seguida nós vamos então debater um pouco disso. Dr. Sérgio. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou falando na UFMG, da Direito. Agradeço muito o convite do professor Emílio, agradeço muito a presença do professor Marcelo nessa noite aqui, nesse debate que a gente vai fazer. Bom, a gente está fazendo então um lançamento aqui em Minas Gerais, primeira mão em Minas Gerais aqui, o lançamento desse relatório, desse livro-relatório, que reúne informações sobre os últimos 5 anos de atuação do Ministério Público Federal em matéria de justiça e transição e, mais particularmente, em matéria de responsabilização criminal dos autores, dos agentes da ditadura militar envolvidos nesses crimes. Esse livro, ele fazer uma pequena apresentação, ele é dividido em alguns capítulos, né? Então, o primeiro capítulo ele faz um pequeno histórico da atuação do MPF em matéria de justiça e transição. Depois, no segundo capítulo, a gente faz, então, apresenta os dados da atuação do MPF. Basicamente, consolidando esses dados, nós podemos dizer que hoje nós entramos com 27 ações penais que foram propostas em face de 47 agentes da ditadura militar e relacionados a 37 vítimas, mortes ou desaparecimentos de 37 vítimas. Então, esse trabalho não é um trabalho que não se esgotou, é um trabalho que ainda está em andamento, mas até agora, uma fotografia desses anos de trabalho, esse o resultado em termos numéricos que nós podemos apresentar com relação a ações penais. Nós temos também investigações relacionadas a quase todos os casos de mortos desaparecidos da ditadura militar, e esse trabalho aqui, então, ele busca reunir, como eu estava dizendo, informações sobre esse trabalo. Depois, no outro capítulo, nós falamos das teses que nós adotamos, institucionais, em termos de teses jurídicas, para poder levar adiante essas ações. E, em seguida, nós fazemos um resumo das 27 ações penais, contando um pouco o que foi apurado em termos de fatos do caso, as circunstâncias da morte, as circunstâncias do desaparecimento.
Nesse trabalho do Ministério Público, nós ouvimos centenas de testemunhas, incluindo militares, né, pessoas envolvidas diretamente nesses crimes. Dedicamos a leitura, horas de leitura a esses milhares de documentos arquivados, né, sobre essas vítimas todas, para poder então formar um quebra-cabeça, né, que servisse de base para uma denúncia criminal. Vocês imaginam, né, vocês são estudantes, mas vocês já aprenderam que no direito penal a gente não pode fazer uma acusação com base em presunções, com base em circunstâncias que não ligam diretamente a pessoa àquele crime. Então, a nossa preocupação nesses casos todos foi justamente provar a participação de todas essas pessoas que nós denunciamos nesses crimes que foram denunciados. Vocês imaginam, né, a dificuldade que é investigar um crime que aconteceu ontem aqui em Belo Horizonte. Vocês talvez consigam imaginar também a dificuldade que é investigar um crime que aconteceu há 40 anos, 45 anos, e tentar reunir então provas suficientes para acusar alguém que ainda esteja vivo, né, usando como base testemunhas que ainda estão vivas. Então é realmente um trabalho muito difícil de ser feito, né, porque a maioria das provas já se perdeu, muitas provas já não existem mais, muitas testemunhas morreram, muitos autores, né, muitas pessoas diretamente ligadas, especialmente aqueles em nível horário mais superior, né, os generais, os coronéis daquele período, já estão todos mortos. Então é um trabalho que realmente é um trabalho muito difícil a ser feito pelo Ministério Público. Bem, eu queria dizer, em relação também a esse trabalho, o seguinte: em primeiro lugar, esse trabalho ele surge a partir do momento que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, no caso Comislund versus Brasil, que é o caso da guerrilha do Araguaia. Então, toda a história da atuação criminal do Ministério Público tem como marco inicial, né, alguns precedentes, mas o marco fundamental é justamente esse caso que foi levado, né, de 60 e poucos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia, que foram mortos, né, ali na região sul do Pará, e esse caso então não foi levado adiante no Brasil, e foi então levado à Corte Interamericana, que no ano de 2010 condenou o Brasil a esclarecer esses fatos e, dentre outros pontos, considerou que a lei de anistia, que havia sido aprovada em 1979, não era uma lei, não poderia produzir efeitos em relação a graves violações a direitos humanos cometidas durante aquele período. Então, nós já temos essa expressão que a sentença usa, né? A lei de anistia não pode produzir efeitos em relação a graves violações a direitos humanos cometidos durante o período militar. E aí, então, foi divulgada a sentença, e aí o Ministério Público, como titular da ação penal, né, como responsável por levar adiante as ações penais em quaisquer crimes, né, de ação penal pública, isso também vocês sabem, né, então assumiu para si esse dever de então investigar e levar adiante nos processos criminais esses casos de graves violações. Aí nós tivemos um primeiro problema, que vocês talvez imaginem, e que tem muito a ver com esse desafio que eu acho para o direito, né, e vocês como estudantes de direito, né, já no século XXI ali, vão ter daqui por diante. É justamente como é que a gente faz para integrar várias áreas do direito, e nesse caso específico, como é que a gente faz para integrar o direito internacional, e mais particularmente o direito penal internacional e o direito internacional dos direitos humanos, que são dois ramos, né, específicos do direito internacional, com o direito constitucional e o direito penal doméstico, né, o direito penal brasileiro. Qual é o problema específico aí, para a gente começar uma conversa um pouco mais agora teórica e um pouco mais talvez aprofundada? O problema é que a Corte ela estabeleceu que o Brasil deveria investigar graves violações a direitos humanos. Ora, nós não temos no Código Penal um capítulo, né, chamado assim, das graves violações de direitos humanos. Nós temos o direito penal, né, aqueles tipos todos do direito penal, crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a liberdade, etc. Então, essa sentença da Corte, ela causa um primeiro problema, que é justamente o primeiro problema de tentar entender o que significa, né, quais crimes estão abarcados
pelo conceito de graves violações a direitos humanos. Será, por exemplo, que um laudo falso feito por um perito, por exemplo, para justificar o suicídio de um jornalista, como foi o caso do Vladimir Herzog, que foi acontecido em 1975. Será que o laudo falso do perito, ele é considerado uma grave violação do direito humano para fins de não incidir a lei de anistia sobre ele? Então, essa é uma primeira pergunta que a gente tinha. Quais são os crimes, afinal, que a gente tem que investigar? Será que são os crimes somente praticados por agentes do Estado? E pessoas privadas podem também responder por esses crimes que estão na sentença da Corte Interamericana? Então, essas foram as questões que a gente tinha que se debruçar para poder tentar cumprir aquela sentença da Corte Interamericana no que diz respeito aos casos de mortes desaparecidas da ditadura militar. Depois eu queria voltar um pouco a esse assunto, mas nós optamos, nesse caso dos filhos da ditadura, por fazer um sinônimo entre graves violações de direitos humanos com crimes de lesa humanidade. E aqui é importante também a gente fazer uma observação. Na linguagem comum, no Facebook, quando a gente conversa na rua, a gente às vezes costuma usar essa palavra, mas isso é um crime contra a humanidade. Agora que a gente é estudante de direito, às vezes a gente gosta de falar, mas isso é um crime contra a humanidade. Mas muito pouco se estuda nas faculdades de direito e nos cursos de magistratura, do Ministério Público, muito pouco se estuda a respeito do que são os crimes, afinal, os chamados crimes de lesa humanidade. Então, a primeira preocupação nossa era justamente estudar isso, a ponto de tentar entender se aquela situação da ditadura militar brasileira poderia ou não ser equiparada a um crime de lesa humanidade. A premissa nossa, que eu acho que é uma premissa muito importante quando a gente vai discutir, especialmente o direito penal, que é um direito muito voltado para a proteção da pessoa contra a atuação do Estado, é pensar que os crimes de lesa humanidade não podem ser apenas um mero adjetivo. Então, por exemplo, um latrocínio bárbaro que aconteceu na rua anteontem, por exemplo. Mataram lá uma criança e uma pessoa lá, a mulher estava grávida, matou a mulher grávida, enfim, uma coisa chocante dessas. Isso é um crime contra a humanidade? Ou não? Uma violência policial cometida num regime que não seja ditatorial, não seja um regime aparentemente democrático, é um crime de lesa humanidade? Por exemplo, o policial vai lá e mata uma pessoa a sangue frio, ou tortura uma pessoa. Esse crime pode ser considerado crime de lesa humanidade? Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque os crimes de lesa humanidade, eles têm uma consequência. Então, para além do adjetivo, isso é um crime contra a humanidade, eles carregam uma consequência. Qual é essa consequência no direito penal internacional? A consequência é que esses crimes, eles são imprescritíveis e eles não são suscetíveis de perdão, graça ou anistia. Então, para além do adjetivo, isso é um crime de lesa humanidade, isso não é um crime de lesa humanidade, nós temos que verificar se estão presentes as condições para dizer se esse crime é de lesa humanidade, porque, uma vez considerando que um crime é de lesa humanidade, ele não será suscetível nem de anistia nem de prescrição. E é justamente disso que nós estamos falando, é justamente desse problema que nós temos que enfrentar. Por quê? Vocês sabem que esses crimes, do ponto de vista do direito penal interno, estão todos prescritos, ainda que não houvesse anistia política, esses crimes, ou quase todos eles, à exceção dos crimes permanentes, estão todos prescritos. Então é muito difícil começar uma ação penal, vocês sabem disso, sendo que o crime já está prescrito. Se o crime está prescrito, está extinta a punibilidade. Se está extinta a punibilidade, não há justa causa para a ação penal. Portanto, qualquer ação penal deve ser trancada. Então, a primeira questão é descobrir quais são as características dos crimes de lesa humanidade, para além do adjetivo, para além daquele rótulo, crimes de lesa humanidade. E, fazendo essa pesquisa no direito penal internacional, o que a gente verifica? Verifica que esses crimes têm uma característica comum. Eles são sempre cometidos no âmbito, num contexto, é o elemento contextual, que é chamado de direito penal internacional. E qual é esse elemento contextual?
eles serem cometidos no contexto de um ataque sistemático e generalizado contra uma população civil. Então, um ataque, né, os conceitos que a gente tem que fixar são esses. É um ataque sistemático e generalizado a uma população civil. Sistemático ou generalizado, ou sistemático e generalizado. Aí algumas pessoas, há uma certa divergência sobre isso, mas não importa. Então, qual é a necessidade, né, que se tem quando se busca cumprir uma sentença como essa da Corte Interamericana de Direitos Humanos? É verificar se aquele contexto no qual a ditadura militar brasileira se forjou, ele era o contexto de um ataque sistemático, no qual havia um ataque sistemático e generalizado contra uma população, né, nacional, né, naquele período. Então, era esse o desafio, era essa questão que a gente tinha que verificar. E, de fato, quando a gente analisa, faz uma pesquisa histórica e verifica o que aconteceu naquele período, daí a importância, né, da gente conhecer a história, até para poder não repeti-la, e também como estudantes de direito, como, né, profissionais de direito, para poder aplicá-la, né, a gente percebe, quando a gente analisa a história, que de fato havia um sistema voltado para a repressão política, e mais do que a repressão política. A partir de 1970, havia um sistema voltado para a eliminação daquelas pessoas que eram consideradas como opositoras do regime. Então, a preocupação da ditadura militar naquele período não era propriamente, e isso é importante, né, que vocês mais novos, né, eu nasci em 71, nasci já na ditadura militar, mas ainda me lembro de algumas coisas, a gente tem esse conhecimento. Né? O objetivo da ditadura militar naquele momento não era o de punir as pessoas segundo a lei que foi estabelecida pela própria ditadura. O objetivo da ditadura militar naquela época, especialmente em relação àqueles grupos que eram grupos armados de resistência ou, né, que faziam ali, né, mais confusão, vamos assim dizer, naquela época inicial. O objetivo da ditadura militar era simplesmente de eliminar esses grupos e as pessoas que estavam envolvidas nesses grupos. Então, quando nós percebemos isso, e para esse objetivo, foi montado um sistema propriamente dito, né, que tinha até um nome, Sistema de Segurança Interna. Então, havia um documento, isso foi resgatado, né, pelas pesquisas históricas do Ministério Público, havia um sistema, né, chamado Sistema de Segurança Interna, que definia como é que ele se organizava, então, a repressão política naquela época. Aí, então, que a gente vai ouvir falar dos DOIs, né, dos destacamentos de ordem interna, de operações internas, que a gente vai ouvir falar, né, da OBAN, da Operação Bandeirante, que a gente vai ouvir falar do Serviço, né, de Informação Nacional de Informações, do Centro de Informações do Exército, enfim, desses órgãos todos, né, que formam o aparato da repressão, e que esse aparato da repressão é formado num sistema. Então, aí a gente consegue, né, a partir dessa pesquisa histórica, dessa percepção, né, fundamentar, né, uma denúncia, uma ação penal, dizendo, de fato, aquelas pessoas cometeram um crime de homicídio, cometeram um crime de estupro, cometeram um crime de sequestro, um crime de ocultação de cadáver, no contexto de um ataque sistemático e generalizado a uma população. E, portanto, estas pessoas praticaram um crime de lesa humanidade e, portanto, estes crimes praticados por estas pessoas não são suscetíveis nem de anistia, nem de prescrição. Então, a gente está fazendo o que aí nesse momento? A gente está buscando, né, trazer para o direito penal interno, para o direito penal, para o sistema de justiça brasileiro, este conceito do direito internacional e aplicar este conceito do direito internacional, que é o conceito de crimes de lesa humanidade, no direito penal interno, buscando justamente cumprir uma sentença internacional, sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu estou dizendo isso porque, para enfatizar justamente o meu ponto, que é que a gente não deve, a gente tem que ter uma preocupação sobretudo no sistema de justiça criminal, em utilizar os conceitos de uma maneira que não seja excessivamente ampla, de forma a causar ali algum tipo de dano, né, à liberdade das pessoas. Né? Nós não queremos isso. Então, para isso, a gente precisa então ser muito técnico e buscar então esse conceito de crime de lesa humanidade para poder então trabalhar com ele.
Esse caso especificamente, esse problema, né, levantado pelos crimes da ditadura, ele é um problema muito interessante, porque a partir dele a gente consegue pensar várias coisas que estão nessa intersecção entre o direito penal, o direito constitucional e o direito internacional público. Então, todos vocês que têm algum interesse em direito penal, direito constitucional e direito internacional público, vão achar várias questões interessantes para poder estudar quando a gente trata desse caso especificamente de como punir os crimes da ditadura militar. Por exemplo, a punição a esses crimes de alguma maneira ofende os princípios da taxatividade e da irretroatividade da lei penal? Essa foi uma questão, por exemplo, que foi levantada pelo Estado brasileiro na Corte Interamericana, em 2 casos que já foram levados à Corte, o caso do Vladimir Herzog e o caso da guerra do Araguaia. O Estado brasileiro falou: não, olha, nem que eu queira, eu posso punir essas pessoas. Por quê? Porque se eu fosse punir, eu violaria o princípio da anterioridade e eu violaria o princípio da taxatividade da lei penal. Qual seria a resposta para isso? Então, essa é uma pergunta. Né? Há respostas, né? Mas as respostas não são, né, tão simples assim. A gente pode, no debate, a gente pode tratar delas. Né? Outra questão: o Supremo Tribunal Federal, ele, em 2010, em março, ele se antecipou à Corte e disse que a lei de anistia era válida, constitucional. Mas não falou que a lei de anistia era compatível com os tratados, com as obrigações internacionais do Estado brasileiro. Só falou que a lei de anistia era constitucional. Em novembro do mesmo ano, a Corte Interamericana, que é um órgão jurisdicional com caráter vinculante, ao qual o Brasil, né, voluntariamente aderiu, né, à sua jurisdição, a Corte Interamericana falou: não, a lei de anistia não pode produzir efeitos em relação a graves violações de direitos humanos. E aí, qual jurisdição, ou qual tribunal, ou qual corte deve prevalecer nesse caso? Qual decisão deve prevalecer nesse caso? Qual controle deveria prevalecer nesse caso? O controle de constitucionalidade, e aí nós entendemos a Constituição, né, do Estado como naquela ideia keynesiana, né, como a base, né, da pirâmide, né, jurídica, né, ou os tratados internacionais ao qual o Brasil fez parte, sendo que a própria Constituição e o Supremo Tribunal Federal, né, ao interpretar a Constituição, disseram lá que os tratados têm natureza supralegal, portanto, infraconstitucional. Então, os tratados têm natureza supralegal, mas natureza infraconstitucional. Então, qual decisão, né, deve prevalecer? A da Corte Máxima do Estado Nacional Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, que julgou a constitucionalidade da lei, ou a decisão da Corte Interamericana, né, que diz que a lei não poderia produzir efeitos, né, considerando o nosso sistema constitucional e as obrigações internacionais do qual o Brasil fez parte. Então, essa é uma outra discussão, que é o tal tema do controle de constitucionalidade versus o controle de convencionalidade. Né? Esse é o nome técnico, né, que foi dado para poder tratar desse assunto. Né? O controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade, que é a compatibilidade do ato interno com as convenções, com os tratados internacionais. Também é um ponto que eu vou levantar agora, só para quem ficar interessado, a gente pode depois debater. Será que eu estou falando muito rápido? Tudo bem? Tudo certo? Bom, o que eu queria também falar, por último, que eu acho que essas discussões todas, elas levantam, ela diz respeito a um problema que é muito interessante, que é, para mim, né, pelo menos, que é a relação entre o direito internacional e o direito penal interno. O direito internacional dos direitos humanos, o direito penal internacional e o direito interno. Quando a gente fala em Tribunal Penal Internacional, né, a gente ouve, né, falar, Tribunal Penal Internacional, crimes contra a humanidade, a gente acha que o Tribunal Internacional ele vai julgar todos os casos, né, de crimes contra a humanidade existentes no mundo. Né, como se fosse ali uma espécie de uma Liga da Justiça ali, né, onde estão lá todos
todos os super-heróis ali, eles vão lá julgar, né, todos os casos de crimes de lesa humanidade que acontecem no mundo, né, desde na África, no Brasil, em todos os lugares. Não é assim que funciona. Né? O direito penal internacional, ele é um direito muito, quando a gente analisa politicamente, é um direito penal muito fraco. Porque ele depende, né, de uma série de circunstâncias que muitas vezes não estão presentes. E mais do que isso, quando a gente analisa o número de casos que são julgados por esses tribunais penais internacionais, seja o Tribunal Penal Internacional, né, que foi criado no Estatuto de Roma, seja os tribunais ad hoc, da Iugoslávia, de Serra Leoa, etc., nós verificamos que o número de pessoas processadas e o número de crimes processados é uma titica, não é nada, quase nada. Então, das duas, ou não existem crimes de lesa humanidade no mundo hoje, né, estamos todos ali perfeitamente bem no mundo, né, ou esse sistema é um sistema que não funciona, né, como um super tribunal, né, capaz de julgar todos os crimes de lesa humanidade. Bom, se esse sistema não funciona como um super tribunal, a quem cabe julgar os crimes contra direitos humanos que violam, ou melhor, os crimes que violam os tratados internacionais de direitos humanos? Me refiro aos crimes de lesa humanidade, o genocídio, a tortura, os crimes de abuso, né, de crianças, tráfico de pessoas, esses crimes que estão nos tratados internacionais. A qual ente, né, a qual sujeito de direito internacional compete julgar esses crimes? É quem? Os Estados nacionais, certo? Então, aí nós começamos um problema. Por quê? Porque muitas vezes o Estado violador do direito é ele quem tem a atribuição de julgar esses mesmos casos que foram a origem da violação do direito. Porque não é o Tribunal Penal Internacional que vai julgar, né? Não é o Tribunal Penal Internacional que vai julgar, né, os militares brasileiros lá, né, que mataram Vladimir Herzog, que sumiram por Rubens Paiva. Né? Não é o Tribunal Penal Internacional, são os tribunais brasileiros. Então, se são os tribunais brasileiros, nós temos que pensar como é que nós fazemos para internalizar, é a palavra correta, né? Como é que nós fazemos para internalizar esses conceitos, esses instrumentos, essas normas de direito internacional ao direito interno, porque é o direito interno que vai então ter essa responsabilidade. Acontece, e aí tem um problema, que esses crimes internacionais, eles são crimes, eles não são os crimes do dia a dia, né? Eles não são furto, não são roubo, não são homicídio que acontece na rua. Eles são crimes, especialmente os crimes de lesa humanidade, eles são crimes que são ataques, como o próprio nome diz, né? Ataques sistemáticos generalizados contra uma população inteira. Então, quando nós tentamos transferir esses processos, quando nós tentamos incorporar essas normas, esses instrumentos, esses mecanismos para o direito interno, nós temos que trabalhar com as categorias do direito interno, porque a gente não pode abrir mão delas, certo? A gente não pode criar um novo Código de Processo Penal, a gente não pode criar um novo Código Penal só para esses crimes, mas, por outro lado, a gente também não pode aplicar o direito penal normal para situações excepcionais. Então, é um pouco esse o dilema, né, que nós, esses casos dos crimes da ditadura militar colocam para nós. Por quê? Porque no direito penal interno, esses crimes já estão todos prescritos. No direito penal interno, não existe categoria de crimes graves violações de direitos humanos. No direito penal interno, não há nenhuma referência a desaparecimento forçado. Né? Se você olhar no Código Penal, não tem um tipo de desaparecimento forçado. Tem sequestro, tem homicídio, tem ocultação de cadáver, mas desaparecimento forçado não tem. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma tradução, vamos assim dizer, daqueles conceitos internacionais para os conceitos do direito penal interno, porque é com eles que a gente tem que trabalhar. Isso tudo, assim, não sei se o Guilherme e o Marcelo tiveram isso na faculdade. Eu nunca ninguém me falou esse tipo de coisa, assim.
Porque a gente trabalha com categorias muito distantes. Então, o direito penal, o professor de direito penal, ele vai falar para você de direito penal interno. Ele não vai fazer nenhuma referência aos crimes internacionais. E o professor de direito internacional, ele vai falar das categorias do direito internacional. Vai falar que tem o Tribunal Penal Internacional, que tem os tribunais, né, internacionais, mas ele não vai falar para vocês como é que faz para aplicar uma sentença da Corte Interamericana num caso concreto no Brasil, usando o sistema de justiça local. Então isso é um desafio, tanto para o advogado, quanto para o juiz, quanto para o procurador, né? E infelizmente, e é isso que é uma certa tristeza que nós temos quando a gente lê esse relatório, o Poder Judiciário, em 90% desses casos aqui, né, não recebeu a denúncia, né, ou trancou a ação penal com habeas corpus, ou rejeitou o recurso do Ministério Público. Todos os casos ainda estão em julgamento, não foi transitando julgado, mas 90% dos casos estão parados por conta de decisões judiciais desfavoráveis. O juiz, quando a gente vai analisar a sentença, a decisão, ele não analisou o mérito, ele não olhou a prova que a gente produziu, nada. Ele simplesmente alega anistia e prescrição. Ou seja, ele não, justamente, foi capaz de ter um raciocínio que buscasse integrar o direito internacional ao direito penal interno. Ele simplesmente, né, usou as categorias do direito penal interno. É por isso que eu estou dizendo que esse caso dos crimes da ditadura, ele pode ser um desafio, porque ele vai muito além da ditadura. Ele traz, né, ele revela problemas, né, que são problemas que são colocados hoje, né, pelo sistema internacional, pelo sistema de proteção dos direitos humanos, e que têm que ser enfrentados. E infelizmente o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas, os servidores do Estado, não estão dispostos a refletir, a enfrentar esses problemas de uma maneira que seja ao mesmo tempo crítica e criativa, né, que busque ali preservar, né, os institutos, né, do direito penal, mas ao mesmo tempo busque aplicar aquelas categorias do direito penal internacional, do direito internacional. Então, acho que basicamente acho que é isso que eu queria dizer. O que eu tentei fazer então foi uma reflexão, né, a partir do lançamento do livro, mas também não só ficar no relato, né, puramente do livro, mas também trazer ali para os alunos aqui, né, do FMG, tão qualificados, uma plateia tão qualificada, essas discussões, né, que são discussões que emergem justamente desse caso, né, da aplicação de uma sentença internacional. E talvez mostrar para vocês que o desafio, né, de uma educação, de uma formação, né, de vocês, que seja uma formação crítica e que seja uma formação criativa. Que eu acho que a gente precisa muito, né, mais do que aplicadores do direito, a gente precisa de pessoas que possam pensar criticamente e criativamente o direito. É isso um pouco do recado que eu queria dar. Muito obrigado. Obrigado ao Sérgio pela excelente exposição. Provoca questões que estão diretamente no próprio relatório, né, ou ligadas aí. Vou passar a palavra então para o professor Marcelo Cartoni, para algumas reflexões, e eu acho que talvez seria interessante que logo em seguida a gente pudesse já compor a mesa seguinte, né, e passar aos debates ao final. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Emílio pelo convite para estar aqui com vocês hoje à noite, em especial para poder ouvir o você. E é claro, acho que o que cabe, na verdade, é parabenizar a atuação, na verdade, do Ministério Público Federal, seja no que se refere, na verdade, a toda essa reconstrução, digamos assim, extremamente tensa, né, das questões, e aí eu estou fazendo um elogio mesmo, as teses que institucionalmente o Ministério Público Federal passa a adotar,
a atuação, né, as 27 ações em face de 47 agentes, tratando de 37 vítimas, enfim. E mais ainda, né, chamando a atenção para a importância desse relatório, né, de um relatório, então, portanto, que procura resgatar esse trabalho que, como o doutor Sérgio chamou a atenção, vem sendo desenvolvido. Mas aí, até para que a gente possa passar da reflexão teórica, né, à atuação que foi desenvolvida, eu gostaria, na verdade, mais era de perguntar ao doutor Sérgio o que seria interessante de ser destacado, ou seja, como é que essas categorias elas foram articuladas concretamente por meio das ações que foram propostas. Ele pontuou, né, o fato de que 90%, vamos dizer assim, não encontrou receptividade nos tribunais, né? E uma das questões que ele chamou a atenção diz respeito, inclusive, à própria formação, vamos dizer assim, dos operadores jurídicos, né? O fato de que se trata realmente de questões bastante complexas, para as quais os agentes do Estado, né, o Poder Judiciário em especial, muitas vezes não têm formação específica para isso. Então, eu só gostaria de perguntar como é que o Ministério Federal procurou, na verdade, articular, a partir dessa atuação concreta, essa construção, né, sobretudo diante de decisões tal como a DPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque, querendo ou não, essa é uma decisão que cria, digamos assim, um problema, na medida em que, se por um lado há uma diferença entre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade, por outro lado a Constituição estabelece uma série de remissões aos tratados e às convenções internacionais em matéria de direitos humanos e direitos humanitários, né? E, ao mesmo tempo, ainda que seja uma construção tremendamente esdrúxula, essa de que aqueles tratados e convenções que não tiverem sido adotadas pelo Estado brasileiro por meio do processo de emenda à Constituição seriam normas inferiores à Constituição e superiores à legislação, né? Se isso, na verdade, não criaria um problema, quer dizer, faria por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, um tribunal controlador de dispositivos dotados de supralegalidade, mas inferiores à própria Constituição. E em matéria de controle de constitucionalidade, ou seja, como ele disse, né, de normas de escalão superior, então, portanto, aos tratados e às convenções, o próprio Supremo já teria dito, por exemplo, que a lei de anistia teria sido recepcionada pela Constituição, que na verdade é um absurdo, porque o Supremo Tribunal Federal não leva em consideração nem os dispositivos do ato das disposições constitucionais transitórias, que prevêem claramente que a anistia é exatamente para aqueles que sofreram, digamos, ações de arbítrio e não aqueles que cometeram os arbítrios, né? Então, eu só gostaria de ouvir um pouquinho sobre como é que nos processos concretos, né, essas questões elas foram articuladas. Por exemplo, há várias ações, né, quer dizer, várias atuações, sobretudo aqui no do grupo do Rio de Janeiro e do grupo de São Paulo, casos extremamente importantes, né, que poderiam ser de uma forma, digamos assim, pelo menos, como é que a gente pode dizer, destacados, né, entre aqueles. Eu gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Muitas questões. Assim, é importante como é que a
gente tentou então articular tudo isso que eu falei, né, num discurso ali jurídico, né, numa narrativa que pudesse ser comportada numa denúncia, numa ação penal? Em primeiro lugar, a gente partiu dessa premissa de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não analisou a questão da compatibilidade da lei de anistia com os tratados internacionais e com as obrigações internacionais do qual o Brasil faz parte. Então, a gente está dizendo que não é que a decisão da Corte ela é superior à do Supremo Tribunal Federal, da Corte Interamericana. O que a gente disse foi que o Supremo analisou uma coisa e a Corte analisou outra. O Supremo analisou a constitucionalidade da lei de anistia, coisa que a Corte Interamericana não pode fazer, porque a Corte não analisa a Constituição, ela só analisa, né, o tratado e as obrigações internacionais. Então, o Supremo analisou a constitucionalidade e a Corte analisou, então, a compatibilidade da lei às obrigações internacionais. Então, não há uma relação de hierarquia, mas há uma relação de argumentos e fundamentos diferentes. Né? Então, uma não se sobrepõe à outra, elas apenas são decisões diferentes. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é, como eu estava dizendo, né, os crimes internacionais, eles não são definidos, né, no nosso ordenamento, ou pelo menos eles não são internalizados de uma maneira assim imediata. Então, por exemplo, a gente não tem o crime de desaparecimento forçado, como eu falei. A tortura no Brasil ela só foi criminalizada em 94, né, pela lei de tortura de 94. Então, antes de 94, né, muito embora houvesse tortura, não havia um crime de tortura. Então, a pergunta é, pode o Ministério Público denunciar uma pessoa que torturou outra em 1971, né, utilizando o tipo de 1994? Obviamente que não. Né? Por quê? Porque aí sim, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos então violando o princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial. Então, o que a gente fez nesse caso para poder então levar adiante essas ações penais? Nós trabalhamos com uma categoria que também foi usada nos outros países, na Argentina particularmente, que é a chamada dupla subsunção. Subsunção, vocês sabem o que é, né? Vocês já estudaram isso, é a adequação do fato àquela norma, né? Pode ser penal, pode ser outra norma. Enfim, no caso específico, a norma penal. Então, nós pegamos a tal da dupla subsunção. Significa o quê, então? Que o fato, para ele ser denunciado pelo Ministério Público, ele precisava ser crime, tipificado como crime, no ordenamento jurídico brasileiro, naquela época, 1970, 71, 72, e considerado crime no direito penal internacional. Então, é a chamada dupla subsunção. Então, por exemplo, uma pessoa foi sequestrada pelo Estado e nunca mais apareceu e o Estado negou onde estava o seu paradeiro. Há um crime internacional chamado desaparecimento forçado. Agora, essa conduta, como é que ela se adequa, né? Como que ela se subsume ao direito interno? Ela pode ser um sequestro, né? Caso não haja notícia do paradeiro da pessoa, ou ela pode ser um homicídio seguido de ocultação de cadáver, quando nós não temos também notícia do paradeiro do corpo. Então foi isso que nós fizemos. Então, ao invés de denunciar a pessoa por desaparecimento forçado, nós denunciamos por homicídio, seguido de ocultação de cadáver, ou por sequestro. E aí, então, com mais o elemento contextual que eu disse para vocês, que é o caráter sistemático generalizado, para poder, então, definir o crime como crime internacional. Então, foi essa solução prática, né, responder a pergunta do professor Marcelo, foi essa a forma prática que nós buscamos para poder, então, cumprir a sentença. Acho que é isso, basicamente.